Então, pessoal, voltamos com um quadro novo e agora exercício para fixar esse conteúdo que a gente acabou de aprender. Qual é a ideia, então? Questão Cefete, pensa. Nas proposições abaixo, ou seja, nessas informações que foram propostas no item 1, 2, 3, 4 e 5, então dentro dessas 5 proposições, considere Z o conjunto dos números inteiros, Q o conjunto dos racionais e R o conjunto dos números reais. Lado de cá, ó, deixei em branco para a gente poder fazer a análise. Nós vimos que o conjunto dos inteiros, representado pela letra Z, ele abrange uma quantidade de elementos. Quando eu faço uma expansão, eu tenho os números racionais, representados pela letra Q, sempre fazendo a análise de uma fração A sobre B. Em alguns momentos vai gerar um número, né, dos inteiros, negativo, zero ou positivo. Uma daquelas possibilidades que a gente viu, ó, do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, passa pelo zero, 1, 2, segue para o mais infinito. Em algum momento eu faço a conta e ele vai me dar um número decimal exato ou dízima periódica. Então a gente viu que quando reúne os inteiros, amplia um pouquinho, ele vira os racionais, amplia mais um pouquinho, ele vira o conjunto dos números reais, ó. E aí ele quer que a gente faça análise em cima desses três: inteiros, racionais, reais. No item 1, ele pergunta: 3/5 é uma fração que pertence ao conjunto racional. Quando eu elimino, quando eu diminuo, né? Quando eu faço esse sinal de menos, é o menos de diminuir. É a diferença entre esses dois conjuntos. Então, se eu pensar no conjunto Q, que é maior, eliminando o conjunto Z, que é menor, então eu estou retirando de dentro desse conjunto Q a possibilidade dele ser inteiro. Então, vamos pensar. Nesse item 1, a fração 3/5, se toda fração gera uma divisão, quando eu pegar o 3 e dividir por 5, eu vou encontrar o que como resposta? 3 não divide para 5, então isso vai dar 0, acrescento 0, 30 para 5, 6, 6 vezes 5, 30 para 30, nada. Essa fração vira o número decimal exato 0,6. Ninguém na parte inteira e o 6 na parte decimal. Opa, decimal exato é exclusivo do conjunto Q, ó. Se eu eliminar esses inteiros, a diferença entre eles fica aqui, o 0,6. Então, sim, essa análise está correta. É verdadeiro que quando eu penso nessas proposições, analisar qual delas são verdadeiras vai me gerar o gabarito correto, ó. Na próxima, item 2. Se eu pegar do item 2 aqui, ó, o 6, que representa um valor positivo, e diminuir 9, que representa um saldo negativo. Então, eu devia 9 e consegui administrar e pagar 6. 9 tira 6, eu vou ficar com resposta aqui, ó, 3 negativo. Eu ainda continuo devendo 3. Esse 3 negativo pertence ao conjunto dos inteiros? Sim, esse 3 negativo é aqui, ó. O valor negativo de 3 quantidades, saldo negativo do conjunto dos inteiros. Então, o item 2 aqui, sim, também é verdade.
E o item 3, eu quero analisar se o 5, ele pertence ao conjunto dos reais quando eu elimino, quando a diferença entre os reais e os inteiros. A resposta aqui é claro que não, né? Por quê? Porque se eu pegar os reais e eliminar o Z aqui, ó, eliminar, fizer a diferença retirando os inteiros, o 5 vai ser retirado. Então, eu não vou poder considerar que ele pertence ao real eliminando os inteiros. Eu vou estar eliminando o 5. No item 4, raiz de 9 pertence aos reais menos os racionais? Resposta não. Por que que não? Porque eu sei que raiz de 9 representa 3. Nós estudamos no vídeo sobre radiciação. Esse símbolozinho aqui, ó, o radical, com esse radicando valendo 9, significa que é uma raiz quadrada do número que vezes ele mesmo chegou no valor 9. 3 vezes 3 é 9, então 3 ao quadrado é 9. Quando eu penso na raiz quadrada, é a operação inversa da potência. Então, a minha resposta aqui da raiz é o próprio 3. E quem é o número 3? O número 3 é o número que está aqui, ó. Positivo, depois do 2 vem o número 3. Então, se o 3 está nos inteiros, que está, né, contido dentro dos racionais, quando eu pensar nos reais, que retira os racionais, eu vou estar retirando essa resposta 3. Portanto, real menos racional, eu não vou poder assumir o valor 3, ok? Por isso que a minha resposta aqui é não. Já o último, sim, eu posso aceitar como resposta. Por quê, Fabi? Aí você está se perguntando. Raiz cúbica de menos 5. Existe um critério onde, nesse item 5, eu posso considerar a raiz cúbica sendo um valor negativo debaixo da raiz. Então, como eu posso aceitar a raiz cúbica de um valor negativo debaixo da raiz, esse valor vai dar um número irracional, um número quebradinho, representado por alguma reticência, enfim. Mesmo sendo um valor pertencente aos irracionais, eu sei que os irracionais são aquele conjuntinho, ó, que eu tenho na exceção das análises que a gente já fez aqui, ó, dos naturais, dos inteiros, dos racionais. Os irracionais fazem parte do conjunto dos reais. Então, se faz parte dos irracionais, também fará parte dos reais. Afinal de contas, os reais contêm os irracionais, os irracionais estão contidos dentro dos reais. Então, pertence aos irracionais e, consequentemente, pertence também aos reais. Então, as únicas alternativas que eu posso considerar como verdadeiras são as alternativas 1, 2 e 5, gabarito letra C de casa. Fechamos aí a análise dessa questão e vamos para uma segunda, ok? Dando continuidade, questão 2, Colégio Naval, dos números representados aqui no item 1, 2 e 3. Eu posso afirmar que são racionais do conjunto do que? Todos, nenhum, apenas um, dois ou os três dele. Para fazer essa análise, eu tenho que pensar item por item, avaliar cada um deles. Vou avaliar e analisar aqui no quadro ao lado, ó. 0, item 1, 0,43, que o 3 fica repetindo ao infinito. Represento com reticências, ó. Isso aqui representa uma dízima periódica.
nós vimos que quando o número apresenta essa repetição, apesar desse aqui ser composto, ó, 0, tem o 4 que não repete e o 3 que repete. Faremos um vídeo explicando a dízima simples e a dízima composta, ok? Isso faz parte do conjunto sim, ó. Nós temos os naturais, os inteiros, os racionais. E aí ele está perguntando se a dízima periódica faz parte dos racionais. Sim, ela faz. Então, essa resposta aqui, sim, eu considero como verdade, como racional. A representação 0,10, 11, 01, 11, 0, ela é finita. Então, mesmo sendo um número grandinho, esse item 2 aqui, ó, ele está representando um valor decimal exato. E quando é decimal exato, a gente já viu que também faz parte do conjunto dos racionais, sim. O item 3 é que não faz parte. O item 3 não é considerado racional. Quem é esse item 3? Destaque para ele, ó. O item 3 é aquele valor que eu conversei no início da aula. É o π. Π representa uma constante matemática, um número que representa aproximadamente o valor 3,1415 e esse valor segue para o infinito, ó. Ele não apresenta repetição e quando não apresenta repetição, a gente disse que não pode chamar de dízima. Esse valor do item 3 que representa essa constante como sendo o quociente entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. Dada uma circunferência, quando eu penso na ideia do diâmetro, que é essa distância aqui de um extremo ao outro, e na ideia do comprimento, que é essa linha esticada aqui, ó, o entorno, esse lugar geométrico, conjunto de infinitos pontos, né, ao entorno, como se fosse o conceito do anel. A relação existente entre o diâmetro e o comprimento, que é o contorno, me gera essa constante aqui, esse valor π. Então, esse valor π, como ele segue para o infinito, mas não tem período, repetição, esse valor pertence ao conjunto dos irracionais e não aos racionais. Logo, somente duas alternativas estão corretas. Isso está no gabarito letra D, apenas duas delas estão corretas. Fechamos então o conteúdo. Gostou do que você viu até aqui? Tá curtindo essa aula? Já deixa o seu joinha, compartilha com os amigos, se inscreve no canal para não ficar de fora das próximas. Bora estudar? Bora aprender!